Você já percebeu como o passado às vezes continua respirando dentro de você, mesmo quando tudo ao redor parece seguir em frente? Como certas memórias, certas palavras, certos erros permanecem ali, como ecos que não entendem que o tempo já passou. Há lembranças que se agarram ao peito como poeira fina no ar, silenciosas, mas constantes. Elas entram pelos cantos da alma, pousam devagar e, quando você menos espera, pesam. Pesam como pedras que você não lembra quando começou a carregar. Você já sentiu isso? Aquele peso escondido que não aparece nas fotos, mas aparece no olhar? Aquela culpa que não fala alto, mas sussurra no silêncio? Aquele arrependimento que não grita, mas se esconde nos intervalos da respiração? Aquele nome, aquela cena, aquele momento que você acredita que já superou, mas que ainda prende seu passo sem você perceber? Às vezes o passado não se apresenta como dor, mas como sombra. Ele segue atrás, ele segue dentro, e quanto mais você tenta correr, mais ele parece acompanhar, como se estivesse dizendo: eu ainda estou aqui. E você, cansado, começa a já acreditar que não pode mudar essa história, porque ela já aconteceu. Começa a confundir memória com destino. Começa a aceitar que carregar esse peso é normal, que é parte da vida, que é parte de você. Mas e se não for? E se o que Jesus disse sobre o passado não for aquilo que você aprendeu a acreditar? E se ele, olhando diretamente para esse peso que você tenta esconder, enxergou algo que você não conseguiu ver? E se para ele o passado não é uma sentença, mas um chão onde nova vida começa? E se existe uma chave, simples, profunda, poderosa, capaz de abrir a porta que o passado fechou? Você já percebeu como, quando Jesus entra na história de alguém, ele nunca começa pelo erro, mas pelo coração? Ele nunca começa pelo que a pessoa fez, mas pelo que ela pode se tornar. Ele nunca olha para o passado para envergonhar, ele olha para restaurar. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Uma verdade que não acusa, uma verdade que liberta, uma verdade que devolve ar aos pulmões cansados, porque o passado é pesado, sim. Mas Jesus nunca disse que você deveria carregá-lo sozinho. E a chave que ele entrega não abre portas antigas, abre futuro, abre vida. Abre caminho onde ninguém imaginava que pudesse existir. Há um tipo de cansaço que não nasce no corpo, mas no lugar silencioso onde ninguém toca. O coração. É um cansaço que não aparece no rosto, mas aparece na alma quando a casa está quieta, quando a noite cai, quando ninguém está olhando. É o cansaço de quem carrega o passado por dentro. Não o passado como história, mas como ferida. Como algo que volta, que insiste, que não aceita ficar onde deveria, atrás. Há memórias que parecem adormecidas, mas basta um cheiro, uma música, uma frase, e elas despertam como se nunca tivessem partido. O passado tem esse jeito estranho de se sentar ao seu lado, sem pedir permissão, como se fosse dono do espaço. Ele não bate na porta, ele não anuncia sua chegada, ele apenas aparece. E quando aparece, você sente de novo aquele peso antigo, aquele nó no estômago, aquela pergunta que nunca teve resposta. Você tenta ignorar, tenta seguir, tenta se convencer de que é coisa da cabeça, mas por dentro sabe que não é. Sabe que há algo ali que você ainda não deixou ir. E o mais profundo disso tudo não é o peso do passado em si, mas o fato de que você começou a conviver com ele como se fosse parte de você, como quem aprende a caminhar com uma pedra no sapato e com o tempo esquece que um dia caminhou sem dor, como quem aceita viver com a luz apagada porque se acostumou à escuridão, como quem acredita que certas culpas não têm saída, que certos erros não têm retorno, que certas perdas nunca poderão ser visitadas sem dor.
Mas há um momento decisivo que chega para todos, aquele instante em que a alma, cansada de se esconder atrás de desculpas, finalmente admite para si mesma que está ferida, que está presa, que está carregando peso demais. Esse reconhecimento não é fraqueza, é o início da restauração. Porque Jesus nunca cura o que fingimos não sentir. Ele toca exatamente onde doeu, não para reabrir a ferida, mas para limpá-la. E é por isso que, tantas vezes, ele permite que o passado volte à superfície, não para escravizar, mas para libertar. Lembre-se da mulher pega em adultério. Não foi o erro dela que Jesus colocou no centro da cena. Foram as pedras nas mãos dos acusadores. O passado dela estava exposto, nu, vergonhoso, irreparável. Mas Jesus não a definiu pelo que ela fez. Ele a definiu pelo que ela poderia ser a partir daquele momento. Enquanto todos olhavam para a queda, Jesus olhava para a possibilidade. Enquanto todos queriam condenar o que passou, Jesus queria abrir o que ainda podia nascer. Vai e não peques mais. Não foi uma acusação, foi uma chave, um convite, uma porta destrancada para um futuro que ela jamais imaginaria. Há algo semelhante acontecendo dentro de você. Algo que Jesus quer alcançar, mesmo que você não tenha dito nada. Ele vê o peso que você tenta esconder nas entrelinhas da sua rotina. Ele percebe os silêncios que você preenche com trabalho, com distração, com força. Ele vê quando você finge estar bem, mas por dentro sente aquele pequeno desmoronar. E Jesus não despreza isso. Pelo contrário, ele se aproxima desse lugar como quem se aproxima de um território sagrado, porque sabe que ali há uma dor que você não soube resolver sozinho. E é nesse ponto, nesse exato ponto, que o passado deixa de ser uma prisão e começa a se tornar solo fértil. Porque toda ferida revelada diante de Cristo se transforma em início. O peso que você carrega não é o fim da sua história. É apenas o eco de algo que ele está prestes a transformar. O passado não é sentença, ele é cenário, e Jesus está entrando nele agora, acendendo uma luz que não havia antes, tocando a memória que você não sabia como enfrentar, e dizendo ao seu coração: você não precisa carregar isso para sempre. Quando essa luz começa a nascer, algo dentro de você muda. Não é a libertação completa ainda, é o primeiro sopro, o primeiro movimento de vida depois de muito tempo parado. É como sentir o vento atravessando uma janela que estava trancada. Você não entende tudo, mas sente algo. Algo leve, quase imperceptível, mas real. E esse é o sinal. O passado começou a perder força. A alma, então, se prepara para dar o próximo passo. Há um momento silencioso na caminhada espiritual em que você percebe que o passado não permanece apenas como lembrança. Ele se transforma em construção. Tijolo após tijolo, você ergue paredes invisíveis ao redor de si mesmo. Paredes feitas de culpas que você nunca confessou, de promessas que não cumpriu, de palavras que gostaria de ter dito, de lágrimas que segurou para não parecer fraco. Sem perceber, você cria uma espécie de cela interior. Uma cela que não tem grades de ferro, mas tem grades de memória. Não tem cadeado no portão, mas tem cadeado no coração. E então, você começa a viver ali dentro, acreditando que aquele é o lugar que merece, o lugar ao qual pertence, o lugar onde deve permanecer para sempre. Essa é a grande mentira que o passado conta. Fique aqui. Você errou demais. Você não é digno de mais nada. Você não pode recomeçar. E é curioso, porque essa mentira não precisa ser gritada para ser acreditada. Basta que ela sussurre no momento certo. Basta que ela encontre uma alma vulnerável, cansada, sobrecarregada. Basta que ela encontre um coração que já perdeu as forças para lutar. E quando ela encontra, a prisão se fecha,
não por fora, mas por dentro. Mas há algo que você talvez não tenha percebido. Jesus nunca pediu que você construísse essa cela. Nunca pediu que você permanecesse dentro dela. Nunca pediu que você interpretasse o passado como uma sentença eterna. Jesus não veio para manter você encarcerado nas culpas antigas. Ele veio para abrir portas, para derrubar muros, para ressignificar histórias, para transformar aquilo que o mundo usa para te acusar em algo que ele mesmo pode usar para te curar. Pense em Pedro. Ele não carregava apenas um erro, ele carregava uma negação, uma traição, um rompimento profundo com aquele que mais amava. Aquela noite deve ter se repetido 1000 vezes dentro dele. O olhar de Jesus, o cantar do galo, o peso da própria covardia. Não seria exagero imaginar Pedro construindo, tijolo por tijolo, a sua própria prisão. Eu não mereço mais seguir. Eu não mereço mais ser discípulo. Eu não mereço mais ser amado. E, no entanto, quando Jesus ressuscita e vai ao encontro dele, ele não pergunta pelo erro. Ele pergunta pelo amor. Tu me amas? Como se dissesse, eu já sei do teu passado, agora quero saber do teu coração. Essa é a chave que destranca a alma. Jesus não revisita o passado para te condenar, ele o revisita para te libertar. Ele não reabre feridas para te envergonhar, ele as toca para cicatrizar. Ele não te expõe ao que você fez, ele te chama para o que você pode ser. Enquanto você olha para o erro, Jesus olha para o propósito. Enquanto você olha para a queda, ele olha para o retorno. Enquanto você olha para o passado, ele olha para a promessa. Mas para que essa verdade se torne real, há algo necessário. Você precisa reconhecer que a prisão não tem tranca. Nunca teve. A porta sempre esteve aberta. A cela sempre foi imaginária. A condenação sempre foi uma narrativa que você mesmo passou a acreditar. E aqui está o ponto mais profundo. Ninguém pode sair de uma prisão que acredita ser sua casa. Por isso, Jesus, antes de te conduzir ao futuro, revela a você o lugar em que está. Ele ilumina o interior dessa cela silenciosa e te mostra que o que você chamou de segurança é, na verdade, cativeiro. E quando ele ilumina, tudo muda. Porque a luz de Cristo não entra apenas para revelar, ela entra para transformar. A luz faz com que os muros pareçam menores, faz com que as grades percam força, faz com que a porta se torne visível. E, acima de tudo, faz com que você escute algo que não conseguia ouvir antes. Seu nome, chamado com ternura, chamado com autoridade, chamado com amor. Não um amor abstrato, distante, teórico, mas um amor que conhece o que você fez, conhece quem você é, conhece o que você teme, e ainda assim te chama para fora. É nesse momento, nesse instante em que você percebe que está sendo chamado pelo próprio Cristo, que o passado começa a perder seu poder. Você entende que não está preso ao que viveu, mas ao que acreditou sobre o que viveu. E quando essa crença cai como poeira, algo novo nasce no peito. Coragem. Coragem para admitir o que doeu. Coragem para aceitar o perdão. Coragem para sair da cela e respirar um ar novo, fresco, leve, que você nem lembrava mais como era. A alma, então, começa a se mover novamente. E Jesus te convida a dar o próximo passo. Há um instante inevitável na jornada da alma em que Jesus não apenas se aproxima do seu passado, ele toca nele. Não com dureza, não com cobrança, não com o peso de quem expõe, mas com a delicadeza firme de quem cura. E quando ele faz isso, algo dentro de você se move, às vezes com leveza, às vezes com dor, porque não há toque de Cristo que deixe as memórias no mesmo lugar. Sempre que ele toca, alguma coisa acorda, alguma coisa cai, alguma coisa renasce. Há memórias que você mantém trancadas porque teme que, se forem abertas, desabarão sobre você como uma tempestade. Você diz a si mesmo, não vou pensar nisso agora. Isso não importa mais. Eu já superei.
mas no fundo, sabe que não superou. Apenas escondeu. Apenas silenciosamente empurrou para um canto escuro da alma, esperando que o tempo resolvesse o que só Jesus pode resolver. E então, quando ele coloca a mão naquele ponto sensível, você sente o impacto, um calor que revela, um nó que sobe à garganta, uma lembrança que você não quer revisitar, mas que precisa finalmente ser vista com a luz certa. Considere a história da mulher samaritana. Jesus não pediu para ela reviver seu passado por crueldade ou curiosidade. Ele tocou no assunto porque sabia que aquele era o ponto onde a sede dela começava. Não a sede de água, mas a sede de alma. Cada relacionamento, cada tentativa de preencher o vazio, cada desvio, tudo era sintoma de algo mais profundo. E quando Jesus disse, chamai teu marido, ele não estava exigindo uma confissão constrangedora. Ele estava convidando aquela mulher a olhar para a própria história sem medo, porque ele estaria ali, sustentando cada pedaço. Ele tocou na memória que ela evitava, porque somente ali a cura poderia entrar. E é exatamente assim com você. Jesus não ilumina suas memórias para feri-lo, mas para conduzi-lo à verdade. A verdade não como acusação, mas como libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é sobre exposição, é sobre cura. Você não é liberto quando nega o que aconteceu. Você é liberto quando permite que Jesus te mostre o que aquilo significa sob a perspectiva dele. O passado, quando visto com os olhos de Cristo, perde o tom de sentença e ganha o tom de revelação. Há momentos em que essa revelação vem como um vento leve, em outros vem como um terremoto espiritual. Você sente a memória tremer por dentro, não porque Jesus quer te destruir, mas porque Ele está derrubando estruturas interiores que te mantiveram em cativeiro por anos. Ele remove camadas de dor como quem retira entulhos de uma construção antiga. Ele limpa, Ele sopra, Ele organiza, Ele transforma. E no processo, você descobre que aquilo que tanto evitou não era tão ameaçador quanto parecia. Era apenas um lugar que precisava de luz. Às vezes a lembrança é de algo que fizeram contra você. Às vezes é de algo que você fez. Em ambos os casos, Jesus se inclina com o mesmo olhar. O olhar de quem não se assusta com feridas humanas. O olhar de quem entende todas as quedas, todas as perdas, todas as vergonhas. Ele sabe exatamente o que pesa aí dentro. E quando ele toca esse peso, ele imprime algo que ninguém mais pode imprimir: significado. A dor que você não entende, ele entende. A culpa que você não consegue dissolver, ele dissolve. O trauma que você não sabe como arrumar, ele arruma. O vazio que você tenta preencher sozinho, ele preenche. E quando Jesus toca, algo invisível acontece. A memória não desaparece, mas muda de lugar. Ela deixa de ocupar o centro da alma. Ela deixa de comandar sua narrativa. Ela deixa de ter autoridade sobre quem você é. Ela perde a voz dominante. Ela perde o poder de te paralisar. A memória continua existindo, mas agora existe sob a luz. E tudo o que existe sob a luz perde o domínio da sombra. Depois desse toque, você começa a perceber algo novo. Uma liberdade pequena, quase tímida, mas real. Uma respiração que entra mais fundo. Um silêncio que não é vazio, mas paz. Um alívio que você não esperava. E essa sensação, que começa minúscula, é o primeiro sinal de que a cura está em movimento. Jesus mexeu no que precisava ser restaurado. E agora, a história começa a respirar de novo. Você não precisa ter medo da memória que ele toca. O toque dele nunca destrói, sempre recria. E na recriação, você descobre que aquilo que um dia te feriu não define quem você é. Apenas revela onde Deus decidiu começar algo novo. A alma sente isso e se prepara sem pressa para a próxima virada.
Há um momento silencioso e definitivo na jornada espiritual em que você percebe que o passado não é apenas algo que aconteceu. É algo que tenta, dia após dia, te dizer quem você ainda é. Ele se apresenta como uma espécie de narrador invisível, tentando interpretar sua vida, seu valor, sua identidade. Mas Jesus não permite que nenhum passado determine o que ele mesmo está escrevendo. E é justamente quando ele coloca a mão sobre a história que você teme revisitar que algo extraordinário começa a emergir. A revelação de que o passado não possui a autoridade que você sempre acreditou que tinha. O passado grita sentenças. Jesus sussurra possibilidades. O passado aponta falhas. Jesus revela caminhos. O passado mostra ruínas. Jesus levanta fundações. O passado insiste em te manter onde te viu cair. Jesus insiste em te conduzir para onde ele sabe que você pode se levantar. Pense em Zaqueu. Ele carregava o peso de escolhas erradas, de um estilo de vida que feriu muita gente, de uma reputação manchada que o acompanhava como sombra. Zaqueu podia até subir em uma árvore para ver Jesus, mas não podia subir acima da culpa que o esmagava por dentro. No entanto, quando Jesus o viu, ele não disse, desça para eu te lembrar de tudo o que você fez. Ele disse, hoje me convém pousar em tua casa. O passado tinha marcado Zaqueu como ladrão. Jesus o marcou como filho. O passado dizia culpa. Jesus dizia, pertence a mim. Essa é a transição que muda tudo. Quando Jesus entra, a narrativa muda de autor. E é isso que acontece dentro de você quando Cristo toca aquela parte da história que pesava tanto. Ele não altera os fatos, mas altera a autoridade deles. O que antes te aprisionava se transforma em testemunho. O que antes te definia se transforma em ponto de partida. O que antes te envergonhava se transforma em solo fértil para a graça. Jesus não apaga o passado. Ele o redime, porque o que ele toca não volta a ter o mesmo significado, e é nessa redenção que a alma encontra liberdade. Mas para que isso aconteça, há um movimento interior profundo. Você precisa permitir que Jesus diga a última palavra sobre a sua história. Porque até agora, talvez tenha sido o passado que ditou seu valor, suas decisões, sua postura diante da vida. Talvez tenha sido ele que te convenceu de que você não merece recomeçar, de que não tem direito a um futuro amplo, de que suas escolhas falhas estabeleceram limites que jamais poderão ser rompidos. Só que Jesus, quando entra, rompe limites, desfaz fronteiras, derruba muros que você nem sabia que ainda estavam de pé. Ele faz isso não apenas porque pode, mas porque te ama. Um amor que não se assusta com o que você foi, mas que se alegra com o que você ainda pode ser. Observe como Jesus trata pessoas feridas. Ele nunca fala com elas a partir da posição em que estão, mas da posição para a qual ele as chama. O paralítico foi chamado a levantar, não porque Jesus ignorava sua condição, mas porque ele enxergava além dela. Mateus foi chamado de segue-me quando ainda era cobrador de impostos. O gadareno foi enviado como testemunha quando minutos antes era apenas um homem destruído por dentro. Jesus nunca fala a partir do passado, sempre fala a partir da promessa. E quando ele fala com você, algo muda. Muda de forma invisível, lenta, porém profunda. A alma se endireita, a mente respira, a memória perde força. As acusações internas silenciam. É como se uma chave girasse dentro de você, abrindo portas que você nem sabia que ainda estavam trancadas. Não é euforia, é sobriedade santa. Não é barulho, é revelação. Não é fuga do passado, é superação dele. Você descobre, talvez pela primeira vez, que o peso que carregava não era apenas memória, era mentira. E a verdade dita por Cristo, ainda que suave, tem o poder de desmontar a mais antiga das prisões. E então,
Pela primeira vez em muito tempo, você começa a imaginar um futuro. Não um futuro perfeito, mas um futuro possível. Um futuro tocado pela graça, sustentado pela verdade, conduzido por Jesus. Mesmo que pequeno, esse vislumbre já é início de cura. Porque onde há esperança, a restauração já começou. A alma sente essa mudança e reconhece o convite para dar o próximo passo. Há um instante da caminhada espiritual em que você percebe que o passado não se desfaz pelo tempo, pela força ou pelo esquecimento. Ele se desfaz por uma chave silenciosa, profunda, que Jesus coloca nas mãos de todo aquele que decide olhar para a própria história com verdade. Essa chave tem um nome simples, mas um peso eterno: perdão. E não apenas o perdão que você pede, mas o perdão que você precisa receber. Porque antes de você aprender a liberar perdão para os outros, precisa aprender a aceitar o perdão que Cristo oferece a você. Há pessoas que vivem como se precisassem pagar eternamente por aquilo que fizeram ou deixaram de fazer. Vivem tentando compensar, equilibrar, corrigir, justificar, apagar. Mas a alma não se cura com compensações, ela se cura com misericórdia. E misericórdia não nasce em você, nasce em Jesus. Ele quem vê toda a sua história sem te reduzir ao pior momento dela. É Ele quem enxerga sua queda sem apagar seu chamado. É Ele quem reconhece sua fraqueza sem anular a promessa. Ele sabe onde você tropeçou, mas sabe também onde pode se levantar. Por isso, quando Jesus fala sobre o passado, ele não aponta o erro, ele aponta o caminho. Perdão é exatamente isso, caminho, uma passagem que antes estava fechada e que, pela graça, se abre. E quando essa porta se abre, você descobre algo extremamente profundo. O passado não perde força porque você esquece. Ele perde força porque Cristo o atravessa. Ele entra onde você tem medo de entrar. Ele toca o que você teme tocar. Ele ilumina aquilo que você jamais conseguiria iluminar sozinho. E quando ele faz isso, a memória continua existindo, mas perde o veneno, perde o domínio, perde o rótulo que te aprisionava. Considere Pedro novamente. Ele negou Jesus 3 vezes. 3 quedas, 3 feridas, 3 marcas que qualquer ser humano carregaria como condenação. Mas quando o ressuscitado o encontra à beira do mar, ele não pergunta sobre a noite da negação, não pergunta sobre o medo, sobre a covardia, sobre os erros. Jesus apenas pergunta: "Tu me amas?" É como se dissesse: "Eu já curei o que passou, agora quero restaurar o que pode nascer." 3 negações, 3 perguntas, 3 devoluções de destino. Pedro não foi restaurado porque se explicou, foi restaurado porque foi amado. O amor é a chave, sempre foi, e talvez seja isso que mais pesa dentro de você, a sensação de que o amor de Jesus alcança outros, mas não alcança você, que a graça é verdadeira para o mundo, mas não para as suas falhas, que o perdão existe, mas talvez não para o que você fez ou viveu, mas essa sensação não vem de Deus, vem da ferida. Porque se há algo que Jesus deixa claro nos evangelhos, é que ele sempre se aproxima mais rapidamente de quem mais se sente indigno. O passado que você teme não assusta Jesus. Ele caminha por dentro dele como quem caminha por um terreno que já conhece. Ele pisa onde você caiu. Ele atravessa o que te marcou, ele toca onde você sofre, não para reviver a dor, mas para arrancar sua raiz. E quando a raiz é arrancada, algo muda. Não é um espetáculo, não é um estouro de luz, é um alívio, um suspiro, um sentimento leve que nasce no fundo do peito, como quem sente um peso antigo finalmente escorregar para longe. É Cristo dizendo ao seu coração aquilo que disse tantas vezes aos quebrados da Bíblia: "A tua fé te salvou. Eu não te condeno. Levanta-te. Segue-me." Cada uma dessas frases é uma chave,
uma libertação, um novo capítulo que nasce no exato lugar onde o passado insistia em te prender. Você começa a perceber que perdão não é apenas um ato espiritual, é uma mudança de identidade. Você deixa de ser a pessoa marcada pela falha e se torna a pessoa marcada pela graça. Deixa de ser alguém preso ao que fez e se torna alguém guiado pelo que Cristo está fazendo. Deixa de ser refém da própria história e se torna participante da história de Deus na sua vida. E de repente, aquilo que antes era dor se torna testemunho. Aquilo que antes te paralisava se torna ponto de partida. Aquilo que antes te limitava se torna lugar de renascimento. É nesse momento, esse exato momento, que você percebe: Jesus não veio apenas te tirar do passado. Ele veio te conduzir para a vida nova que o passado tentou impedir. E a alma, agora mais leve, começa a sentir o cheiro de futuro. Um futuro que não é fuga, mas libertação. Um futuro que não é fantasia, mas promessa. Há um instante, quase imperceptível, em que a alma entende que não está mais vivendo à sombra do passado. Não é um momento barulhento, nem dramático. É um despertar silencioso, um amanhecer interior, um respirar que entra mais fundo, como se o peito descobrisse um espaço que sempre existiu, mas estava comprimido pelo peso da memória. Nesse instante, você percebe algo que talvez nunca tenha percebido tão claramente. Jesus não apenas te libertou do que ficou para trás, ele te ensinou a caminhar para o que está à frente. A vida nova não começa quando o passado desaparece. Ela começa quando você decide caminhar com Jesus, mesmo carregando marcas, mesmo lembrando do que viveu, mesmo sem entender tudo. A vida nova começa quando a voz de Cristo se torna mais forte do que a voz da culpa, quando a promessa dele tem mais autoridade do que o eco da queda, quando suas palavras passam a definir aquilo que antes era definido pela dor. E Jesus te ensina isso com a paciência de quem conhece o ritmo das feridas. Ele não te puxa, ele te chama, ele não exige que você corra. Ele te convida a dar um passo, apenas um. O mesmo Jesus que disse levanta-te, disse também segue-me. O levantar é libertação, o seguir é transformação. E é nesse seguir que o passado, pouco a pouco, deixa de ser ameaça e passa a ser testemunho. A graça não te devolve ao que você era. Ela te conduz ao que você ainda pode ser. Olhe para Paulo. Seu passado era perseguição, violência, dureza. Ele carregava nas mãos a história de quem fez mal. Mas quando Cristo o encontrou no caminho de Damasco, não apagou sua memória, transformou seu destino. A luz que o derrubou foi a mesma luz que o levantou. O passado de Paulo nunca deixou de existir, mas deixou de comandar sua vida. Ele não caminhava negando quem foi, caminhava revelando quem Deus o tornou. Isso é vida nova. E agora é isso que Jesus está fazendo em você, mostrando que a dor que você viveu não anula o futuro que ele escreveu, que a culpa que você carregou não anula o amor que ele derramou, que o peso que te esmagava não resiste à mão que te levanta, que a história que você achou que era fim era apenas o lugar onde ele iria começar. Vida nova é isso, reconciliação entre quem você foi, quem você é e quem está se tornando. E Jesus é o único capaz de costurar essas três linhas numa mesma identidade, restaurada, íntegra, livre. Agora que chegamos ao fim desta jornada, permita-se respirar fundo. Não para relaxar, mas para abrir espaço, porque o que Jesus está fazendo não é apenas cura, é criação. Ele está criando espaço dentro de você, espaço para paz, espaço para descanso, espaço para propósito, espaço para uma vida que o passado não pode mais tocar. E nesse espaço nasce a oração. Respire profundamente, deixe o ar entrar devagar e agora solte. Sinta a poeira do passado cair ao chão enquanto você exala.
Mais uma vez, inspire e permita que a presença de Jesus encha o lugar que antes era ocupado por medo e lembranças pesadas. Senhor Jesus, eu me apresento diante de Ti com o coração aberto, sem máscaras, sem defesas, sem desculpas. Tu conheces minhas memórias, minhas marcas, minhas quedas, meus silêncios. Tu sabes onde dói, onde pesa, onde sangra. Hoje eu coloco diante de Ti tudo aquilo que ainda me prende. Coloco feridas antigas, culpas escondidas, arrependimentos guardados. Coloco aquilo que vivi e aquilo que nunca consegui dizer. E te peço, Jesus, toca o meu passado com Tua luz. Entra nos cômodos escuros da minha alma. Visita as cenas que ainda me paralisam. Transforma as memórias que ainda têm poder sobre mim. Purifica meu coração. Escreve Tua verdade onde antes estava a mentira. Escreve Tua graça onde antes estava a culpa. Escreve Tua vida onde antes havia sombra. Eu te entrego tudo, Senhor. Entrega completa, entrega verdadeira, entrega que confia. Ensina-me a caminhar para a frente. Ensina-me a descansar no Teu perdão. Ensina-me a viver a vida nova que Tu compraste por mim. E, acima de tudo, declaro que o passado não governa mais minha história. Jesus, somente Jesus, é Senhor sobre minha vida, meu coração e meu futuro. Amém. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários. Jesus, reescreve minha história. Deixe também o seu like como um amém silencioso. Ele ajuda esta mensagem a alcançar outras vidas feridas que precisam de cura. E eu te convido, com carinho, a se inscrever no canal para caminhar comigo em novos devocionais. Ainda há muito que Jesus quer revelar. Amanhã, Ele pode falar algo que você nem imagina.